Bom dia, mais um Questão de Direito, o seu programa, né? Mais que um programa, a intenção é qualificar você para os bons negócios imobiliários, tá bom? Ainda na série de invasões, uma série importante, até para comparar o que é posse, o que é domínio, é muito importante. A invasão de terrenos, casas, apartamentos é uma realidade no nosso país, é uma realidade. Algo em torno de 70% é posse no Brasil, hein? Muita gente tem posse. E muitas vezes não sabe que tem posse, né? Ela acha que tem um imóvel regular e não tem. Porque imóvel regular é aquele imóvel que o nome do proprietário aparece aonde? Na certidão de propriedade, dentro de um cartório de imóveis, na certidão de imóveis. Quando não, o nome do sujeito não está na certidão de imóveis, né? A certidão pode ser chamada certidão de propriedade, essa certidão pode ser chamada de transcrição, matrícula. Quando o nome do sujeito não está lá, ele tem qualquer outra coisa, mas ele não tem o domínio. Porque o domínio eu só tenho quando eu tenho o registro no meu nome. E o leigo, né? O leigo confunde muito. Muitas vezes o sujeito pega um contrato de gaveta, um contrato particular, e ele fala para você, o imóvel está no meu nome, olha a documentação. Não está. Muitas vezes ele foi induzido a erro, falta de conhecimento, e você que está nos assistindo, você que faz parte do mundo das transações imobiliárias, você tem a obrigação de explicar para ele o que ele tem. Por mais triste e dolorosa que seja a verdade, mas tem que falar a verdade. E qual que é a verdade? Você tem que explicar para ele, você não tem um imóvel regular. Como não? Está aqui o documento, então. Esse documento é um contrato de gaveta. Esse contrato de gaveta, um instrumento particular, não é a mesma coisa que o registro. E a mesma coisa acontece quando o sujeito tem, né, um casal, o proprietário tem uma escritura pública. Muita gente acha que ter uma escritura pública é sinônimo de registro. Domínio e também não é. É muito comum eu ter uma escritura pública no meu nome, mas no cartório de imóveis não aparece no meu nome. Esse imóvel continua irregular, porque falta o registro. Vai saber porque não fizeram, por falta de dinheiro, por falta de informação, por algum motivo. Mas só gera publicidade e só respeita a Lei 6.015, né, a Lei de Registros Públicos, aquele imóvel que realmente está registrado no cartório de imóveis de sua competência, circunscrição. Se não está registrado, está irregular esse imóvel, tá bom? Então é isso que a gente precisa deixar claro. Voltando na série de invasões, série importante, porque é o que acontece muito, nós conversamos até num programa anterior que existem muitas orientações absurdas em relação a isso. A primeira orientação que o professor vê com todo respeito e toda humildade, absurda, são colegas juristas orientarem o seu cliente na delegacia. Delegacia não vai resolver isso, hein? Nós temos um crime que é chamado de esbulho possessório, mas esse crime para ser configurado, tipificado, eu preciso pegar na hora o sujeito invadindo. Se isso não aconteceu, não há que se falar em crime, né? Existe uma lacuna, um buraco no Código Penal em relação ao esbulho. Então, a informação correta, a orientação adequada, correta, qual que é? Ingressar com uma ação. Qual ação? Depende. A invasão foi total? Reintegração de posse. A invasão foi parcial? Manutenção de posse. Não ocorreu invasão, existe a iminência de ocorrer invasão. Eu vou trabalhar com uma ação que chama interdito proibitório. Tá? Esse interdito é uma ação preventiva, não ocorreu invasão. Olha que interessante, são as chamadas ações possessórias, que nós conversamos aqui em outro programa, que nós temos as possessórias diretas e indiretas, né? Na verdade, a doutrina classificou, parte da doutrina classificou assim, e ficou muito didático, foi muito bacana. As ações possessórias indiretas, nós temos a emissão da posse, a reivindicatória, que são ações para recuperar o imóvel, mas o fundamento é outro. Emissão da posse é a autorização para que eu tenha a posse pela primeira vez. Reivindicatória é a ação que eu quero recuperar o imóvel, talvez invadido, talvez um imóvel que alguém, né, tomou posse, mas eu quero recuperar pelo registro. Então são ações diferentes, o objetivo é o mesmo, mas o fundamento é diferente, tá bom? Só há em se falar em ação possessória quando o sujeito tem a posse. Olha que interessante. Professor, a invasão, os instrumentos judiciais, são os mesmos quando a invasão é de um apartamento, de um imóvel rural, uma chácara, uma casa de praia? São as mesmas ações que eu utilizo na cidade, eu utilizo no interior, no litoral? Sim, as ações são as mesmas. Quando eu falo de reintegração de posse, é invasão total. Então, tanto faz se é uma fazenda, se é um sítio, se é um terreno pequeno ou grande, se é uma casa, se é um apartamento, tem muito apartamento invadido, e muitas vezes, talvez, por orientação até do síndico, do zelador, é uma realidade no nosso país. Então, a ação adequada é a reintegração de posse. A manutenção, quando ocorreu a perda da posse parcial. Isso é muito difícil ocorrer no apartamento, porque o apartamento, em regra, é pequeno.
Então, normalmente a invasão parcial acontece em chácara, em sítio, em fazenda. Então, essa invasão parcial normalmente acontece muitas vezes num imóvel que não seja um apartamento, tá? Então, mas é uma realidade também. O interdito proibitório, conforme o professor já tinha explicado, é uma ação que eu faço para que eu faça uma prevenção que o fato ocorra, ou seja, eu não vou esperar acontecer a invasão. Existe uma iminência de ocorrer, existem provas, eu consigo provar através de testemunhas que vai ocorrer invasão. Então eu já tenho uma decisão preventiva para que não aconteça o fato, ok? Professor, então peraí, então quando ocorre a invasão, o que eu tenho que fazer? Ir na delegacia? Não, não é a delegacia que vai resolver. Boletim de ocorrência não é prova, hein? Não é prova. De nada, boletim de ocorrência é uma declaração unilateral. Então o ideal é que você verifique a possibilidade dos vizinhos serem testemunhas. E se assim confirmarem e aceitarem, o ideal é que você vá num tabelião para fazer uma ata notarial, uma declaração que hoje o CPC, o novo Código de Processo Civil, ele reconhece como prova. Com essas atas notariais, 4, 5, 6, você, com o seu advogado, consegue ingressar com uma ação possessória e aí o advogado vai verificar qual que é a ação cabível, a ação mais adequada, tá bom? Então é assim que tem que ser feito. Cuidado! Muita gente induz o cliente a erro achando que boletim de ocorrência é prova e não é prova de nada, é documento unilateral, correto? Fique atento em relação a isso. Ainda na invasão, o grande problema que nós temos hoje é invasão velha e invasão nova. Como assim invasão velha e invasão nova? Isso tem tudo a ver com a posse velha e posse nova. O sistema processual civil e as tutelas provisórias vinculadas ao procedimento especial das ações possessórias, você é o proprietário. Eu sou o invasor. Se eu invadir, estou na posse dessa propriedade invadida há mais de 1 ano e dia, eu tenho o direito de me defender. Esteja errado, esteja certo, vou explicar os motivos, como que eu entrei naquela posse, eu tenho o direito de me defender. Então, no Brasil, a jurisprudência majoritária, se você ingressa com uma liminar, uma tutela provisória, o pedido, efeito liminar, de rapidez, celeridade, se a posse é velha, se o invasor tem a posse velha, você, proprietário, não consegue recuperar essa posse com decisão liminar. Lembra você que nós temos as tutelas provisórias. Tutelas provisórias são decisões provisórias. São decisões de urgência. O juiz, quando julga uma tutela provisória, ele decide provisoriamente, cabe recurso, agrava o instrumento, mas o objetivo do juiz é dar decisão na hora para resolver a situação de forma provisória e não prejudicar mais a parte, talvez o autor da ação. Mas para eu conseguir essa decisão provisória e tirar o invasor de forma rápida, essa posse do invasor tem que ser nova, ou seja, menos de 1 ano e dia. Quando a posse é velha, mais de 1 ano e dia, eu não consigo a procedência dessa liminar. Professor, mas eu vou pedir, não custa pedir. Pode até pedir, mas a verdade é uma só, o direito tem isso, né? Nós temos algumas cartas marcadas. Você vai pedir sabendo que vai perder, é uma realidade, tá? Nós temos uma forma, um fundamento, que funciona muito nessas invasões, que é a arbitragem de um aluguel provisório, né? Então, talvez, se a posse é velha, você não vai pedir aí, realmente, você não vai solicitar, requerer, né, a reintegração com uma decisão provisória, mas sim um aluguel provisório. Então, muitas vezes a gente substitui esse pedido. É uma forma de trabalhar dentro dessa inicial, ok? Quero lembrar você também, inclusive, né, é muito importante a gente lembrar isso, e acontece às vezes esquecer na correria, mas a gente tem que fazer tudo para não esquecer, não pode esquecer. Nós temos o litisconsórcio necessário. Essas ações possessórias, quando nós falamos de litisconsórcio necessário, é importante você lembrar que se o sujeito é casado, ela é casada, os dois vão fazer parte do polo ativo da ação. Vai marido e mulher, tem que ir marido e mulher. Olha que interessante, hein? Professor, e se for separação total de bens? O ideal é que mencione também marido e mulher. Pode até mencionar, casado pelo regime de separação total de bens, mas o ideal é incluir no polo da ação. Tá? Então, quando a gente fala de briga judicial, imóvel, que envolve imóvel, se o sujeito, ele ou ela é casado, né, tem que mencionar o marido, tem que mencionar a esposa, porque existe um litisconsórcio necessário. Tá? O que é esse litisconsórcio necessário? A obrigação de incluir o marido ou a esposa no polo da ação, ou seja, o autor da ação, autores da ação. Isso acontece com os réus também, se eu tenho essa informação, tá bom? Então fique atento. Fique atento também, porque nós temos aí toda a petição inicial, ela tem os requisitos do artigo 319 do novo CPC.
Então, a petição inicial mais mal feita do mundo tem que ter endereçamento, qualificação, fato, fundamento e pedido, pedido de citação, né? Tem que ter. Tem que se manifestar a respeito da audiência de conciliação ou não, que é uma novidade, um novo CPC. Então, essa petição inicial das ações possessórias, eu preciso respeitar uma regra que é prevista no artigo 292 do novo Código de Processo Civil a respeito do valor da causa. Ou seja, todas as ações que envolvem imóveis, o objeto da ação, o valor da causa, é o valor do imóvel, ou seja, o valor venal. Aí existe uma discussão se é valor venal, se é valor de referência. Fato é que eu não posso jogar um valor de alçada, né? Todo inicial tem que ter valor da causa, eu não posso jogar lá R$1.000. Tem colega que fala assim, vou jogar R$1.000, vai que passa, meu cliente vai arcar com uma despesa menor. Isso é uma ilusão, né? Uma ilusão, porque se passar pelo juiz que não passa, alguém vai falar, inclusive a defesa. Então, existe um valor da causa para as ações possessórias determinado, hein? Não dá para escolher. Tem algumas situações que a gente escolhe o valor da causa, mas não são todas. O artigo 299 do novo Código de Processo Civil, ele determina diversas situações, os valores da causa. Um deles é o caso do bem imóvel, né? Dívida, pensão alimentícia, 12 vezes o valor da pensão. Então tem situações que a gente não pode escolher o valor da causa. Tem algumas situações que a legislação permite. Você pega aí uma ação chamada retificação de registro público, ou seja, mudança de nome. O professor pode mudar de nome no Brasil? Claro que pode. Basta você ter um fundamento para isso. Nós temos diversas teses. Dos 18 aos 19, primeiro ano da maioridade, você pode mudar de nome. Nós podemos mudar de nome também, né? Quando esse nome nos causa humilhação, vexatório, humilhante. Né? Então tem muita gente aí que tem nome de Braulio, Luiz Augusto, a propaganda do presunto, está querendo mudar de nome porque se sente ofendido. Então, você pode mudar de nome, é um direito que você tem, você vai buscar isso judicialmente. O nome dessa ação, ação de retificação de registro público. Essa ação de retificação de registro público tem outros nomes, que alguns doutrinadores também atribuem a essa ação. Essa ação, sim, você vai escolher o valor da causa, você joga lá um salário mínimo, R$1.000. Mas isso não é a regra. A maioria das ações nós temos o valor da causa concreto, determinado, previsto por esse artigo 292. Quando a gente fala do valor da causa, a importância é tão grande, além de ser um requisito da inicial, que é um requisito, também é importante para o recolhimento. Quando eu vou utilizar a justiça, eu pago e pago caro por isso. Aqui no estado de São Paulo, nós pagamos 1% do valor da ação. Em outros estados, muitos estados, o valor chega a 4%. Vai depender de estado para estado. Mas fato é que eu pago, porque a regra é pagar. No processo civil, que é o nosso processo que você está assistindo e nós estamos conversando sobre ele, a regra é o quê? Eu pago para usar. Salvo exceção se eu for beneficiado pela justiça gratuita. Mas a justiça gratuita, prevista no artigo 98, ali do novo Código de Processo Civil, para conseguir atualmente é muito difícil. Você precisa provar que não tem condições de pagar a justiça. Como que eu provo isso? Com extrato, cobrança, nome no Serasa, SPC, carteira de trabalho, né? Você tem que provar que você não tem ganho. E só assim você consegue. E vou falar mais, hein? Atualmente a dificuldade é tamanha que muitas vezes você vai conseguir, mesmo com essas provas, só vai conseguir a justiça gratuita através de um recurso. É uma realidade, que chama agravo de instrumento. Porque hoje, cada vez mais, a justiça está triando essa justiça gratuita para fazer o povo pagar. Porque é uma forma também de não incentivar a ingressar com ações. Quando a gente fala de ingressar com ações, olha que interessante, ó. A justiça gratuita, quando eu tenho êxito no pedido de justiça gratuita, é muito importante. Conforme o artigo 98, se você consegue ganhar a justiça gratuita, você não paga nada. Não tem aquela música? Não vamos pagar nada, lararará. É assim, vai pagar nada. Porque não paga sucumbência, não paga as taxas judiciais, não paga a citação, não paga a perícia se tiver. Então, hoje, conseguir a justiça gratuita é uma vitória muito grande. Porque quando você consegue êxito, você não paga nada, né? Lembrando sempre que essa justiça gratuita pode ser impugnada por outra parte, e também se a outra parte provar que a sua situação financeira mudou, pode ser impugnada a qualquer momento. E também pode ser pedida a qualquer momento. Pode ser pedida no primeiro grau de jurisdição, no segundo grau. Pode ser solicitada essa justiça gratuita, tá? Para as ações possessórias, essas ações de invasões, que nós estamos falando sobre a série de invasões, é muito importante você saber que quando você tem direito à justiça gratuita, é uma grande vitória. Quando falamos de uma ação possessória, né, uma das ações possessórias, ou diretas ou indiretas, ações que envolvam imóveis, essas ações, os valores são altos, né? São valores consideráveis, porque o valor dessa ação, conforme a petição inicial, a obrigação do advogado incluir um valor da causa, ele é obrigado a colocar um valor, incluir um valor do bem. Esse valor do bem, né, nós sabemos que
o imóvel não tem mais imóvel barato, né? Olha esse imóvel de 30 mil, você não acha, né? Hoje o valor de um imóvel, e no Brasil todo, é um valor considerável, né? Salvo exceções, aí, se você achar algo realmente cair no teu colo. Então, o valor da causa dessas ações é um valor considerável. E você tem que lembrar que se você paga esse valor de 1% no estado de São Paulo e ou 4% em outros estados, se você paga esse valor não volta para você. E se você perde a ação, o que acontece? Você vai perder a sucumbência. Por isso o professor não sai orientando, entra com a ação, entra com a ação. Tem que tomar cuidado. Eu já vi colega advogado falar assim, caiu na minha frente, eu falo, vamos entrar com a ação. Não é assim, né? Por isso vale a pena muitas vezes conciliar. Porque toda ação é um risco. Não existe ação ganha, processinho, casinho. Toda ação tem um risco. Não dá para falar que é causa ganha. Isso não existe. Quando eu ingresso com uma ação possessória e venho a perder essa ação, o autor, ele vai ter que arcar com a sucumbência. E a sucumbência no processo civil pode chegar até 20%. Olha só, 20%. Isso quer dizer, né, se teve recurso, se teve todo um trabalho nesse processo, né, foi complexo. Isso quer dizer que o seu cliente, se você perder a ação, o seu cliente vai ter que pagar até, né, 10, 15, 20, até 20%, ele vai ter que pagar sobre o valor da causa. Aí você imagina uma ação possessória, você tem um sítio, esse sítio vale 1 milhão, você perdeu a ação, porque você ingressou com uma ação na hora errada, no tempo errado, e a ação errada também. Você vai ter que pagar até 20% do valor de 1 milhão. Para quem? Para quem ganhou a ação, o réu. Você não processou o réu para recuperar o terreno invadido? Professor, existe esse risco? Claro que existe. Porque não existe causa-ganho, igual o professor falou. Então, se eu uso a ação errada, eu uso uma ação de missão da posse, sendo que era para utilizar a ação de reintegração de posse. Eu usei a ação errada. Se eu usei a ação errada, eu vou perder, mesmo que o meu cliente tenha os direitos dele. E eu perdendo, meu cliente vai ter que pagar aí até 20%. Por isso, quando a gente fala de posse, as ações possessórias, esse estudo tem que ser feito com calma. Eu falo isso porque nós sabemos da ansiedade, muitas vezes, do cliente, né? Ele, tem que entrar com a ação. Ai, meu Deus, eu quero o número do processo, quero a data da audiência. Mas essas ações são complexas, você não pode errar, porque um tiro pode ser um prejuízo financeiro muito grande. Por isso, muitas vezes, o advogado, nessas ações de invasões, recuperação de imóvel, né, ele precisa de um tempo para estudar todo o processo. Né? Não um tempo exagerado, mas precisa de um tempo. Até mesmo para não fundamentar a ação de forma incorreta e levar o seu cliente aí a uma derrota, e essa derrota representa o quê? Um prejuízo financeiro, tá bom? Então, cuidado, hein? Então, isso é importante a gente falar. Vamos lá, então, professor, quais são as provas para provar uma invasão? Então, antes de falar das provas, vamos falar das ações. As ações utilizadas em uma invasão de um imóvel, nosso tema invasão, né? Invadir a minha casa e agora... Então, se invadir a minha casa, qual que é a ação que eu vou usar? É uma ação civil, não criminal. Essa ação civil eu vou usar a justiça civil, processo civil, direito civil. Quais são as ações? Depende de cada caso concreto. Normalmente as ações são as ações possessórias, e ações possessórias nós temos 3. Reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. Essas 3 ações são as 3 e únicas ações possessórias. Conhecida também como ações possessórias diretas. Gosto muito dessa classificação. Só serve quando o meu cliente tem a posse, teve a posse, né? Teve a posse, o ideal é que tenha. E tem ainda a posse. De uma certa forma, ele consiga frequentar o terreno, a casa, tem a chave, né? Ele consegue ter a posse. Outra ação cabível é a ação de missão da posse, mas já não é possessória. E a ação de missão da posse é a posse pela primeira vez, mas lembrando sempre que o meu cliente tem que ter domínio, registro, senão também não consigo utilizar a ação de missão da posse. E a segunda ação que existe é a ação reivindicatória, muito utilizada, que também tem o objetivo de recuperar a posse invadida, mas com base no domínio, tá bom? Então, fique atento em relação a isso. Quando a gente fala de ações possessórias diretas e indiretas, são as ações que eu utilizo para recuperar um imóvel invadido, ou seja, a minha casa foi invadida e agora são essas ações que eu vou usufruir. Para usufruir dessas ações, eu vou utilizar então a justiça civil estadual e também vou usar os meios de provas. Quais meios de provas, professor? No processo civil brasileiro nós temos 2 provas e quem entende isso fica mais fácil de ajudar o advogado, né? Nós temos as provas orais e as provas documentais. As provas orais são as testemunhas e também, além das testemunhas, o depoimento pessoal das partes. Esquece as provas orais, vamos para o segundo conjunto de provas, as provas documentais. Dentro das provas documentais, que é o gênero de espécies, nós temos aí a prova documental em sentido estrito, papel, né? Numa invasão, papel ajuda. Se eu tenho um imóvel no meu nome, eu tenho uma certidão de propriedade no meu nome.
Outra prova que eu posso usufruir também, né, além do papel, é uma perícia. Talvez seja uma situação do nomear um perito para que ele verifique o que ocorreu ali naquela área, aquele terreno. Outra prova que nós podemos usar é a inspeção judicial do juiz, né? O juiz pode sim sair do fórum, ir até o local e averiguar. Isso chama inspeção judicial. E a quarta e última novidade do CPC, o professor defende muito essa prova, deve ser bem utilizada nas ações possessórias, é a ata notarial. Essa ata é o quê? É uma ata, ou seja, uma declaração feita num tabelião. Lembra aqueles vizinhos que numa invasão você vai procurar, vai conversar e vai pedir ajuda deles? Você vai levar num tabelião para que eles façam uma ata, dizendo o que viram, né? Olha, realmente eu vi invadindo, ele quebrou o cadeado. Olha, eu não vi que ele não fez barulho, mas realmente eu sei que essa casa é sua. Isso é prova, tá? Isso é prova para você utilizar no seu processo. Lembra você que cabe pedido de liminar nessas ações? A gente fala liminar, mas não é o tom adequado. Liminar é o efeito. O nome adequado é tutela de urgência. Então cabe pedido de tutela provisória, tutela de urgência. Porém, nas ações possessórias nós temos que lembrar e não pode esquecer que a posse velha, ela não dá direito, né, ao proprietário, ao suposto proprietário, né, o possuidor, êxito na ação. Por quê, professor? Porque, na verdade, quando a posse é velha, ele tem direito, o invasor tem direito de explicar o que está acontecendo, tá bom? Então esse processo vai até o final, não vai ter uma decisão de urgência, uma decisão provisória, isso é fato. Olha só, vamos para a primeira pergunta então, a nossa amiga Daniele. Professor, pode ser considerada invasão quando um filho entra no imóvel para morar e tomar posse como seu, sem o devido inventário ter sido feito e não partilhado com os outros? Daniele, vamos lá, hein? Vamos lá. 10 a pergunta, e isso acontece muito, né? Professor, por que é feito o inventário? O inventário, o objetivo do inventário é pagar as dívidas. Esse é o grande objetivo do inventário. Pagou as dívidas, o que sobrar vai ser feita a partilha e divisão. Se existe marido, se existe esposa, normalmente, depende muito do regime de casamento, ele é meeiro, né? 50% é dele. Os outros 50% sobra para os filhos. É assim que é feita, de uma forma genérica, a conta. Se não foi feita a partilha, ou se foi feita a partilha, e aquele filho foi para aquele imóvel, né, e ficou lá dentro, e não sai de jeito nenhum, com a partilha ou sem partilha, professor, dá para fazer alguma coisa dos outros irmãos? É uma situação chata, né, porque você vai ter que entrar com uma ação contra o seu irmão, mas cabe ação. Qual que é a ação? Aí nós precisamos verificar, porque se esse outro irmão, algum dos irmãos já teve a posse, é ação possessória. Se é a perda da posse total, reintegração de posse. Se é a perda de um pedacinho, manutenção de posse. Se não ocorreu e está na iminência, interdito proibitório. Mas se o inventário já foi feita a partilha, ação adequada, reivindicatória. Então, na verdade, cabe essa ação sim. Mas é importante lembrar também, esse sujeito, ele ou ela, esse irmão que está na posse do imóvel, se ninguém tira ele de lá através de uma ação possessória direta ou indireta, ele vai ficando, e aí dependendo do tamanho do imóvel, 5, 10 ou 15 anos, na posse desse imóvel, ele também consegue regularizar. Não através do inventário, que já foi feito ou não foi feito, através da ação chamada de uso capião. Temos uso capião constitucional, ordinário, extraordinário. Então, foi feita a partilha, eu fiquei aqui. Não tenho para onde ir, não tenho condições de pagar aluguel, e eu fui ficando, meus irmãos não falaram nada, passou 5 anos, 10 anos, e aí eu falo, opa, eu fiz várias benfeitorias aqui, eu consigo regularizar esse imóvel? Consegue. Como? Consegue fazer uma ação de uso capião, e aí o uso capião, olha que interessante, vai passar para o nome dele e da esposa dele, lembrando sempre, se for casado, existe um litisconsórcio quando envolve imóveis, tá bom? Então, pode usufruir dessa recuperação do imóvel, sim, e por outro lado, quem está nesse imóvel, né, quem está dentro desse imóvel, pode regularizar em uma futura ação de uso capião, tá bom? 10 a sua pergunta. É bem prática, legal. Gostei, fiquei muito contente com a pergunta. Vamos lá, Pandora, hein? Caso o advogado entre com a ação errada, conforme citado há pouco, qual a responsabilidade do advogado nisso? Pois o cliente é leigo e ainda terá que pagar 20% por erro do advogado. Pandora, olha que interessante. A profissão do advogado é meio, não é fim, né? O advogado, ele não é obrigado a ganhar. Ele não dá para prometer. Causa ganha. Mas ele tem que acertar os meios, né? O corretor, já diferente do advogado, é uma profissão de resultado. Precisa vender, precisa alugar para que ele ganhe. Mas ele paga pelos seus erros também, né? Então, o profissional liberal, seja o advogado, seja o corretor, seja o contador, seja o médico, entre outros profissionais,
Se ele errar no procedimento, ele vai pagar por isso, ele é responsável por isso. Por isso, o professor defende a especialização. Volto a falar, quem faz tudo não faz nada. O professor acha que o advogado tem que ser advogado especializado em direito imobiliário. O outro, especializado em direito do trabalho. O outro em previdenciário. Por quê? Quando você é especialista, o risco de você errar é menor. Todo mundo pode errar, né? Todo mundo pode errar. Mas quando você é especialista naquilo, você só faz aquilo, a chance de errar é menor. Eu defendo a especialização até do corretor. O corretor tem um leque de mercado, pode mexer com imóvel comercial, com lançamento, né, com imóvel residencial, com imóvel de locação por temporada. Mas eu defendo muito que o corretor, quando ele se especializa, ele se dá bem. Porque ele é procurado, vou lá naquele corretor porque ele só mexe com imóvel comercial, só trabalha com ponto comercial. Ele fica mais conhecido. Eu defendo muito isso. Porque a nossa profissão é uma profissão de risco, né? Todos nós estamos sujeitos a errar. Ninguém é melhor que ninguém, a gente vive aprendendo. Mas fato é que se você faz tudo, não faz nada e a chance de você errar é maior, tá? Então, existe sim essa responsabilidade. Claro, preciso tomar muito cuidado, porque muita gente fala, eu vou lá na UB, vou lá no Cresce, eu vou lá no Conselho de Medicina. É um direito que ele tem, que eu tenho, nós temos, mas tem que ser muito medido, muito pensado isso. Porque se você também vai e faz uma reclamação do sujeito, né, eu vou e faço uma reclamação do corretor, e ela não é procedente, o corretor pode me processar. Pode me processar porque, na verdade, é danos morais, mexeu com a minha imagem, com o meu nome, né? Então, essa relação de representação tem que ser feita, mas tem que ter senso, tem que apurar o que aconteceu, tá bom? Mas legal, tem responsabilidade sim, não tem jeito, né? Errou a ação, tem uma responsabilidade. Nós estamos aqui na série de invasões, né? Então nós estamos falando aqui diversas possibilidades e formas de invasões, o que fazer. Nós temos mais um programa dessa série, não vai perder. Nós vamos conversar sobre os cortiços, alguns imóveis invadidos. A gente vai trazer uma questão nova aqui, é muito importante. E eu acredito muito que conhecimento ninguém tira da gente. Então, continue assistindo nosso programa. Eu agradeço a você que assistiu, a você que participou, né? Isso é muito importante, enriquece o nosso programa. E eu espero você na próxima quarta-feira, com muito carinho e sucesso para você, paz, amor, saúde, é o que eu desejo para você. Tchau, fui, hein?